Olha, a gente passa, sei lá, mais de uma década dentro de uma escola, né? Mas será que já paramos para pensar na pergunta mais básica de todas? Para que serve a escola afinal? Tipo, para conseguir um emprego? Para passar no vestibular? Tá, claro, isso também. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se o verdadeiro motivo for algo muito maior, muito mais profundo para a nossa vida? Para a gente começar a desembolar essa história, vamos pegar emprestado uma ideia assim, genial, do filósofo Antônio Severino. Para ele, a nossa existência se equilibra em 3 pontos, como se fosse um triângulo. O que ele chama de triângulo da existência. E a sacada principal dele é essa: existir não é um estado, é uma ação. Sabe, a gente não simplesmente é, a gente está sendo o tempo todo. Como? Pelas nossas ações, pelo que a gente faz. No fundo, a nossa vida é o resultado de tudo que a gente pratica. E é aí que a coisa começa a ficar mais legal. Porque essa prática, isso que define a gente, não é uma coisa só jogada ao vento. Não. Ela se divide em 3 grandes campos que, quando a gente junta tudo, formam a nossa vida completa. Então, que campos são esses? Bom, o primeiro é o trabalho, que é basicamente como a gente lida com o mundo material, sabe? Produzindo coisas. O segundo é a sociedade, que é onde rolam as nossas relações, a política, o poder. E o terceiro, a cultura. Aqui é o mundo dos símbolos, da arte, do significado que a gente dá para as coisas. E o ponto é, ninguém vive uma vida completa sem botar o pé em cada uma dessas 3 áreas. Beleza? Guarda bem esse triângulo na cabeça, tá? Porque agora a gente vai ver como uma das teorias mais famosas da educação, o tal do construtivismo, se encaixa, ou talvez não se encaixe tão bem assim, nesse mapa da vida humana. Durante muito tempo, a briga era essa. De onde vem o conhecimento? Ele vem de fora para dentro, como se a gente fosse uma lousa em branco? Essa era a turma do empirismo. Ou ele já nasce com a gente, vem de dentro para fora? Essa era a galera do idealismo. Era uma sinuca de bico. E foi para tentar resolver isso que uma nova ideia apareceu. E o cara que chegou com uma solução que, olha, fez muito sentido foi o Jean Piaget. Ele disse, calma lá, gente. Não é nem 8, nem 80. A gente não é nem uma lousa em branco, nem um gênio que tira tudo da cabeça. A gente, na verdade, constrói o conhecimento. Como? Interagindo com o mundo. Ok, essa frase aí parece coisa de outro mundo, né? Equilibração adaptativa. Mas calma, a ideia é super simples. Pensa que a sua mente tem um monte de gavetinhas. Aí se aprende algo novo. A primeira coisa que se faz é tentar guardar essa informação numa gaveta que já existe. Se não couber, o que se faz? Ou se dá uma arrumada na gaveta, ou se cria uma gaveta nova. Esse processo de organizar as coisas para a mente ficar em equilíbrio é o que o Piaget chamou de aprender. Então, nesse modelo do Piaget, cada pessoa é como se fosse um cientista trabalhando sozinho no seu laboratório, construindo o próprio conhecimento tijolinho por tijolinho. É uma ideia muito forte, né? Não dá para negar. Mas a pergunta é, será que ela conta a história toda? E agora a gente vai juntar as 2 pontas. Lembra do nosso triângulo? Trabalho, sociedade e cultura? Se a vida real acontece nessas 3 áreas, será que um modelo de aprendizagem que olha só para o indivíduo, sozinho na sua cabeça, é o suficiente para dar conta de tudo isso? Pois é, e é exatamente aqui que a nossa análise dá uma virada de 180 graus. E quem provoca essa virada é outro gênio, o Lev Vygotsky. Ele vai trazer a pecinha que talvez estivesse faltando nesse quebra-cabeça. A grande virada do Vygotsky é essa. Para ele, o ponto de partida não é o eu, é o nós. É o grupo, a sociedade, a nossa mente, a nossa consciência, tudo que faz a gente ser quem a gente é, não brota de dentro para fora. É o contrário, vem de fora para dentro. E o nome que ele dá para esse processo é internalização. A lógica é a seguinte: qualquer habilidade mental, tipo, sei lá, focar atenção, memorizar alguma coisa, ela acontece primeiro entre as pessoas, na conversa, na troca, no mundo social. Só depois é que essa habilidade se torna nossa individual, ou seja, o social vem sempre antes do individual. A jornada do aprendizado, então, tem sempre 2 etapas. Primeiro, acontece lá fora, no meio das pessoas, na interação. E depois, a gente puxa isso para dentro e transforma em pensamento nosso. É sempre um caminho que vai do coletivo para o individual, do nós para o eu. E essa ideia é, uau, revolucionária. Ela mostra que a nossa individualidade não é uma coisa que já vem de fábrica. Ela é construída, moldada a partir das nossas relações, da nossa comunidade. A gente é, na essência, um produto social. Certo. Chegou a hora de amarrar todas as pontas. De um lado,
a gente tem aquele triângulo da vida real do Severino. Do outro, a ideia da mente social do Vygotsky. O que será que acontece quando a gente bota essas duas ideias para conversar? Bom, a conclusão é quase inevitável. Se a nossa mente, a nossa consciência é formada no social, então a educação não pode ser só um treino psicológico individual. Não faz sentido. Ela precisa ser uma ponte para a vida real, para aquela prática que, como a gente viu, é o que nos faz humanos. E aí, a gente volta para o nosso triângulo. Pensando assim, o verdadeiro papel da escola fica muito mais claro, né? Seria o de preparar a gente para atuar de verdade nessas três áreas. Nos dar ferramentas para o trabalho, nos preparar para participar da sociedade e nos dar a chave para entrar no mundo da cultura. No fim das contas, é sobre se tornar mais humano. A educação deixa de ser só um depósito de informação, de matéria para prova. Ela passa a ser o processo que nos equipa para construir uma vida de verdade, uma vida completa, em todas as suas dimensões. Para fechar a comparação, a metáfora é perfeita. A visão mais individualista, a do construtor, é a de alguém sozinho na sua oficina montando seu conhecimento. Já essa outra visão, mais social, é a do aprendiz. Alguém que aprende o ofício no meio da vida, em contato com os outros, se preparando para o mundo lá fora. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. A escola que a gente tem hoje, ela é um ensaio para a vida real ou ela acaba sendo uma distração da vida real? A resposta para isso não define só o futuro da escola, define o nosso futuro. É algo para a gente pensar e muito.